Olá, turma, tudo bem? Sétimo ano, estou de volta, professora Michele Carvalho. Vamos dar continuidade à nossa matéria. Estamos tratando aí sobre o assunto concordância verbal, né, do sujeito simples e do sujeito composto, tá? Hoje eu trouxe aqui mais um pouquinho dessa matéria para vocês relembrarem o assunto e a gente também fazer alguns exercícios, tá bom? Então vamos lá, já pegou seu material aí? Já se organizou? Pega tudo aí direitinho pra gente poder, então, começar de verdade. Ó, nessa primeira tela, presta atenção aqui comigo. Concordância do verbo com o sujeito simples. É aquela regrinha geral, né? O verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, tá? Mesmo que este venha deslocado. Olha o exemplo aqui embaixo. Nós nunca discordamos de você. Nós, primeira pessoa do plural, né? Tá? O verbo aqui é discordar, está no plural também, discordamos, concordando aí com a primeira pessoa, tá? E assim acontecendo aí a concordância, né, nessa frase. Relembrando aqui, ó, o sujeito simples é aquele que possui um único núcleo, tá? Uma única palavra principal, central, tá certo? E o núcleo do sujeito nunca é determinado por preposição. Então, você não vai encontrar, tá? Preposição de, preposição em, não vai encontrar preposição como núcleo do sujeito, tá? Não se preocupa com isso. Ok? Então, por exemplo, aí, nós nunca discordamos de você, o núcleo aí é o próprio nós, é a primeira pessoa do plural. Tá? Então, você tem a regra geral, que é sempre o verbo concordando com o sujeito, mas é claro que nós vamos também falar dos casos especiais, né? Do sujeito composto, tá? Então, vamos lá. Se você estiver anotando, ótimo. Coloque aí os exemplos, pode pausar o vídeo, depois você continua, tá bom? E eu vou seguindo aqui. Aqui, ó, sujeito composto, aqui em cima, gente. Com sujeito composto. Quando esse sujeito composto, que é o quê? O que é o sujeito composto, pessoal? Dois núcleos ou mais, né? Quando ele estiver antes do verbo, aí esse verbo tem que ficar no plural, porque ele tem que concordar com esse sujeito que é composto. Por exemplo, ó, o navio e a lancha, tá vendo? Você tem navio, lancha, duas palavras aqui, classificadas como núcleos do sujeito. Portanto, sujeito composto, tá? Aí você tem o verbo voltar. Se a gente viu que, né, a regra geral diz que o verbo concorda com o sujeito, então o navio e a lancha voltaram, tá? Tudo no plural. Depois do verbo, este vai concordar com todos os núcleos ou com o mais próximo. Por exemplo, se você começa a frase com o verbo voltaram ou voltou, e aí pode ficar assim, ó, voltaram ao hotel o turista e a polícia, voltou ao hotel o turista e a polícia. Reparou? Você pode tanto deixar no plural como você pode deixar no singular, tá? Isso se começar com o verbo. Ok? Anota esses exemplos aí no seu caderno, é importante. E na letra C, com os núcleos sinônimos ou indicadores de gradação, o verbo no singular ou no plural vai poder ser utilizado. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. A paz e a tranquilidade reinava ou reinavam naquele lugar. Paz, tranquilidade, né? Um gesto, um movimento, um passo, poderá ou poderão incriminá-lo. Isso aqui, gente, é um exemplo de gradação, tá? Quando vem essa sequência, assim, de coisas relacionadas acontecendo, tá bom?
Na concordância verbal, nós temos alguns casos que podem gerar dúvidas, né, quanto ao sujeito composto e a sua correta conjugação do verbo, tá? Então, só recapitulando, quando o sujeito composto estiver antes do verbo, o verbo vai ficar no plural, tá certo? Quando o sujeito ele estiver depois do verbo, aí este ficará no plural ou com o núcleo do sujeito que estiver mais próximo dele. Então, ele vai concordar com um dos dois, tá? Você pode ter, por exemplo, ó, presta atenção no exemplo que eu vou falar aqui. Dividiram a comida, ó, dividiram, comecei com o verbo, né? Verbo dividir. Então, dividiram a comida a mãe, os seus filhos e os amigos dos seus filhos. Reparou? Deixei no plural. Como eu posso começar com o verbo e deixar no singular, ó. Dividiu a comida a mãe, os seus filhos e os amigos dos seus filhos, tá? Então, se iniciar pelo verbo, você pode optar pelas duas possibilidades aí, singular ou plural, tá certo? Vamos lá. Conforme a gente for vendo aqui alguns exercícios, a gente vai falando sobre as regrinhas, tá bom? Esse primeiro aqui, ó, vamos fazer aí no caderno? Vou te dar um tempinho para você copiar. De acordo com as normas de concordância verbal, todas estão corretas, exceto, então tem uma aí que não está correta, não está de acordo com as normas que nós vimos até hoje sobre concordância verbal. As frases são: a maior parte dos colaboradores aderiu à greve. Repara que aqui, ó, a gente está trabalhando aquelas expressões partitivas, né? A maior parte, tá? E aí você pode, inclusive, sublinhar para você perceber aí que são casos especiais e que você tem que ter uma atenção maior na hora de fazer o exercício, tá bom? Menos da metade dos monitores lembram daquela aluna. Letra B, olha aí. Vai escrevendo aí. Na letra C, tu e ele voltará cedo da festa? Uma pergunta, né? Ponto de interrogação ao final da frase. Quem é o sujeito? Ó, tu e ele. Presta atenção, hein? Lembra da regrinha? O tu a gente quase não usa, né? E a letra D. Nem os cães, nem os gatos precisam de coleira o dia todo. Tá? O nem, lembra da regra do nem? Muito bem. Então, vamos fazer. De acordo com as normas de concordância verbal, todas estão corretas, exceto tem uma aí que não está de acordo. Vamos lá ver. Letra C. Por quê, gente? Olha aí. Tu e ele. Vocês. Como é que vai ficar o verbo? Voltarão, né? Vocês voltarão cedo da festa? E não voltará. Então, como a segunda pessoa do plural não tem assim um uso, né, corrente da gente no português, podemos usar o verbo na terceira pessoa do plural, sendo aceita então a concordância, tá? Tem que colocar no plural, tá bom, gente? Então, voltarão e não voltará. Todas as outras estão corretas. Quando você trabalha ali com a maior parte, você pode, né, optar pelo verbo no singular ou no plural, tá? Menos da metade dos monitores lembram. Monitores lembram, também tá concordando, tá certinho, tá? Nem os cães, nem os gatos precisam, né, de coleira o dia todo, ok? Pode ser uma exclusão ou pode ser uma adição. Nesse caso aí está se referindo aos dois animais, que nenhum deles precisa da coleira, né? Então é isso. Vamos para
questão 2. Mais um tempinho aí para você organizar no seu caderno o exercício, tá? Assinale a alternativa em que haja erro na concordância quanto ao emprego do pronome relativo, tá? Então, agora você tem que ter atenção nas frases aí que tem o pronome relativo. O que, o quem, tá? Vai escrevendo aí, vai dando uma olhadinha. Na letra A, sou eu que cuido do cachorrinho. Aí lembra, o que a regra diz? Que o verbo tem que concordar com a pessoa que está anterior ao pronome. Então, quem vem aqui antes do pronome é a primeira pessoa, eu, né? Então, sou eu que cuido do cachorrinho, ok. B, 35% das pessoas aceitou o conselho do síndico. C, um dos bombeiros que retiraram o gato que estava pendurado na árvore. Um dos bombeiros que retiraram, né, o gato que estava pendurado na árvore. E D, fomos nós quem cuidamos dos cachorrinhos abandonados. E aqui, gente, quanto ao emprego do pronome relativo. Então, você vai observar as frases com o pronome relativo, né? Todas elas estão corretas, ok? Onde tem erro? Aqui, ó. 35% das pessoas aceitaram. Então, essa aqui, olha aí como tem que ter atenção no enunciado. Essa questão aqui da B, tá? O verbo precisa concordar, tá vendo? Com o substantivo. Por quê? Porque o percentual vem junto aqui do substantivo, tá? E se ele está no plural, o verbo tem que estar no plural também. Então, 35% das pessoas aceitaram o conselho do síndico, ok? Todas as outras têm o pronome relativo e estão corretas, tá? Então, olha aí, como a gente tem que ter a certeza na hora de fazer a atividade e prestar atenção no enunciado, tá bom? Ok? Eu ia só te lembrar aqui, cadê? Quando o sujeito for composto pela expressão um dos que, como é o caso da letra C, ó. Um dos bombeiros que, né? Então, um dos que, o verbo permanece no plural, tá? Um dos bombeiros que retiraram, então tá certinho, ok? Só para relembrar aí com você essa regrinha desse caso especial aí, desse termo, né? Um dos que retiraram, tá? Então tá tudo certinho. Nós cuidamos e eu cuido. Muito bem, gente. Vamos então para a questão 3. Leia estas orações e sublinhe os verbos. Então vamos ler primeiro? Olha só. Minas Gerais produz 50% do café nacional. Mais de um interessado enviou o currículo. Concordaram com a sua participação no grupo de pesquisa, tá? Então, você tem 3 frases aí distintas, né? E ele pede para que você identifique, sublinhe, envolva, circule, enfim, de alguma forma identifique os verbos, tá? Então, vamos lá. Já escreveu aí? Copiou no seu caderno? Põe aí. Só os verbos, só sublinhe os verbos, tá? Minas Gerais produz 50% do café. Qual é o verbo aí, gente, na número 1? Se tiver rápido, gente, pausa o vídeo, entendeu? Pausa o vídeo, escreve primeiro, igual eu falo sempre. Depois você volta no play aí pra gente poder continuar. Então, vamos lá. Aqui o verbo da número 1 é
Produz, tá? Produz. Na número 2, qual é o verbo aqui? Enviou. Verbo enviar, tá? A número 3, concordaram com a sua participação no grupo de pesquisa. Então aqui, ó, concordaram, ok? Ok, gente. É importante você reconhecer os verbos, né? Nós estamos trabalhando a concordância verbal. Então você precisa identificar o verbo e saber que o verbo, em sua regra geral, deve concordar com os núcleos do sujeito. Olha a pergunta que tem aí embaixo, que é para você responder. Qual é a regra de concordância verbal geral? Qual é a regra geral? Não estou perguntando de casos especiais, não. A gente sabe que tem muitas regrinhas de casos à parte. Mas a regra geral, escreve aí no seu caderno para ver se você já pegou, já sabe aí identificar a regra geral da concordância verbal. Escreve aí que eu já vou apresentar aqui a minha resposta. Vamos lá? Verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. Foi assim que você respondeu? Se foi assim, você acertou. O verbo concorda com o sujeito. Eu tenho que falar isso muitas vezes. Por quê? Para que você entenda, para que você ouça, para que você compreenda de verdade a questão da concordância, tá? Vamos seguindo. Marque agora verdadeiro ou falso para as concordâncias verbais abaixo. Então, olha aí, gente. Nenhum nem outro fez o trabalho manuscrito. Próxima. Um e outro aluno fizeram o trabalho. O ingresso ou o ticket é aceito aqui. Olha a regrinha do ou. Vai lembrando aí. Vai, inclusive, consultando, né? Porque eu lembro que na aula anterior eu falei para vocês, ó, escrevam as regras no caderno, porque quando for fazer atividades, vai ficar mais fácil para você ir lá consultar. Não foi? Eu não dei essa dica? Então agora é a hora de ir lá consultar as regrinhas no caderno. Se você tá com tudo organizado direitinho aí, você não vai ter dificuldade. Agora, aquele aluno que não organiza seu material de estudo, aí vai ficar complicado, né, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Vamos lá. O ingresso ou o ticket é aceito aqui. Meus tios virão aqui em casa hoje. Paulinho ou seu irmão fizeram esse estrago todo. E aí, gente? Como é que vai ficar isso? Vamos ver? Nenhum nem outro, ou seja, né? Nenhum nem outro fez o trabalho manuscrito. Então, nós temos aí uma questão que está verdadeira, tá? Muito bem. Um e outro aluno fizeram o trabalho. Um e outro aluno fizeram o trabalho também está verdadeira, tá? E aí, quando você for trabalhar a questão do sujeito, né, for representado por esse um e outro, o verbo ele concorda ou no singular ou no plural, tá? Então, por isso que você pode não ter essa preocupação. Um e outro aluno fizeram o trabalho ou fez o trabalho, tá bom? Não tem problema. Na terceira, o ingresso ou o ticket. Bom, gente, se aqui é aceito o ingresso ou o ticket, então são aceitos aqui, né? Os dois aí são aceitos, tá? Então aqui tá errado porque o verbo não pode estar no singular, ok?
Aqui, meus tios virão aqui em casa hoje. Está correta, né, gente? Ó, verbo concordando aí com sujeito, tá? Meus tios. E a última aqui, Paulinho ou seu irmão fizeram esse estrago todo. Temos uma questão que também está falsa, né? Porque quem é que fez o estrago? Um ou o outro, não é isso? Então, Paulinho ou seu irmão fez esse estrago todo. Um dos dois aí. É aquele caso de exclusão, tá, gente? Então, tem que ficar atento, atenta para esses casos extras que aparecem aí, ok? Aqui eu trouxe uma tirinha, histórias em quadrinhos, né? As tirinhas, os HQs, que são muito legais para a gente poder trabalhar também a questão da interpretação, né? E aí, vamos acompanhar então o que acontece ali? No primeiro quadrinho, olha só, ela toda animadinha, ele também aí sorrindo, falando. Ele diz assim: "Oh, que flor linda, graciosa e perfumada. Nossa, Arthur, como tu é romântico." Ela toda, né, felizinha aí com ele. Aí ele diz: "É a flor que faltava no meu jardim." Aí ela: "Ai, ai." E de repente, ele se aproxima de verdadeiramente uma flor. "Por acaso tu sabe o nome dela?" E olha só, gente, a expressão facial da mocinha. Olha como ela ficou super cheia de raiva, né? Muito chateada aí, porque quebrou a expectativa dela, né? Ele frustrou aí. Não era sobre ela que ele falava, mas sobre a plantinha ali, sobre a florzinha, tá? Bom, observe as expressões da menina no segundo e no terceiro quadrinhos. Por que ela estava assim, toda derretida? Fácil, né, gente? Tranquilo, né? O que vocês escreveram? Vou dar um tempinho aí para você escrever. Fácil, fácil. Vamos lá. Porque ela achou que o menino estava se declarando para ela, né? Então ela ficou ouvindo aquilo tudo, não olhou para trás, nem percebeu que ele estava se referindo à flor. No terceiro quadrinho, ela parece estar furiosa. Por quê? Lógico, né, gente? Nossa, quem não ia ficar? Então, olha aí. Porque viu que ele estava falando da flor e não dela, né? Então, realmente, ela ficou muito furiosa. Na fala da menina no primeiro quadrinho, quando ela diz assim, ó, "Nossa, Arthur, como tu é romântico." E na fala do menino, no terceiro quadrinho, "Por acaso tu sabe o nome dela?" Repara que tem erros, não tem, gente? Há erros de concordância verbal. E aí, aqui, você vai reescrever essas frases, fazendo a devida correção, tá? Mais um tempinho aí para você também fazer. Qualquer coisa, você pausa o vídeo. Como é que vai ficar? Lembra da conjugação do tu? Segunda pessoa do singular? Pois é, conjugação verbal, hein? Vamos ver como é que ficou? Ó, tu és romântico, né? E tu sabes o nome dela? Tá? Então, a conjugação, né, da segunda pessoa do singular é dessa forma e dessa forma deveria estar escrito, ok? Muito bem. Vou passar então o nosso slide para a gente continuar aqui. Gente, agora você vai completar as frases com a opção correta de acordo com as regras de concordância, tá? Então, vou dar um tempinho, pausa o vídeo que é melhor, né?
copie as frases. É importante que você faça as atividades, tá bom? E aí volta para correção, tá? Quem tiver aí pode printar a tela, tirar uma foto no celular, enfim, faça da forma como você achar melhor, né? Para que você possa ir consultar e ir colocando as respostas no caderno, tá bom? Vamos lá, vou ler para vocês então as frases. A letra A é assim: o diretor ou o coordenador, põe uma linha, né? Pontinho, 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 com as turmas. Os verbos são conversará ou conversarão, tá? Letra B. A maior parte dos brasileiros, pontinho, 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 de receber melhores salários. Gostaria ou gostariam? Letra C. Fui eu quem, bota uma linha aí, a porta aberta. Deixei ou deixou? Letra D. Fui eu que o café. Derramei ou derramo? Tá? E na E, esse jogador foi um dos que na Copa América atuou ou atuaram. Então escreve aí, copia aí, para você poder fazer, responder, ter o seu contato com a sua aprendizagem, saber o que você já está conseguindo responder sozinho e depois só consultar para correção, tá? É importante, né, gente? Vamos lá, então? Ó, letra A. O diretor ou coordenador conversará com as turmas, tá? Um ou outro é que vai realizar essa ação de conversar. B. A maior parte dos brasileiros pode ser gostaria ou gostariam, tá? Então, nessa expressão partitiva, você pode utilizar tanto o singular como o plural, ok? Na C. Fui eu quem... deixei a porta aberta, ok? E aqui na D, fui eu que derramei o café, tá? Na letra E, esse jogador foi um dos que... Esse jogador, lembra do foi um dos que? Aqui, atuaram, tá? Na Copa América, ok? Plural. Esse jogador foi um dos que atuaram na Copa América, tá? Então, assinale a única alternativa em que a concordância verbal está inadequada, segundo a gramática normativa. Então, olha só, gente. 10% não fez a inscrição. Cerca de 1.000 pessoas estavam na palestra de ontem. Fui eu quem pintei esse quadro. 30% dos eleitores não sabem votar. Ele quer que você marque a que está com a concordância verbal inadequada. Obviamente, a letra A, né? 10% não fez, 10% não fizeram, né? Quando o sujeito apresenta a expressão numérica de uma porcentagem, o verbo deverá concordar com o valor dessa expressão numérica. Então, 10% não fizeram a inscrição. Se o percentual vem junto de um substantivo, então o verbo vai concordar com o substantivo, tá? Então, fique atento e anote isso aí, ok? Muito bem. Vamos lá, vamos para a próxima. Estamos quase acabando. Julgue certa ou errada a concordância verbal das orações a seguir, tá? Mesma coisa, gente. Se estiver correndo, aperta o pause aí, ok? Vamos lá. Ele é um dos alunos que acertaram todas as questões. Certinho, né, pessoal?
B. Velozes e Furiosos são um ótimo filme. Peraí. Epa. Prestou atenção aí? Velozes e Furiosos são um ótimo filme? Errado, né, gente? É um ótimo filme, porque é o nome do filme, Velozes e Furiosos, tá? Na C. As Três Marias pertencem à constelação de Órion. As Três Marias pertencem, né, pessoal? Olha a concordância verbal aí. Plural, tá? O bando foi detido pelos policiais, certíssima. Ok, gente? Muito bem. Nas frases a seguir, faça as alterações pedidas. Modifique a concordância verbal se necessário. Olha só. Um céu azul anunciava mais um dia de inverno. Você vai acrescentar a essa frase aí de cima um frio intenso a um céu azul. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, um céu azul e um frio intenso anunciavam, verbo no plural, mais um dia de inverno, tá? Vamos ver a B. Os irmãos, os pais, os avós, todos presenciaram sua vitória. Você vai trocar o todos por ninguém. Como é que vai ficar? Os irmãos, os pais, os avós, ninguém presenciou. Então agora ele fica no singular. Antes estava no plural, tá vendo? Todos presenciaram, ninguém presenciou, tá? Concordância verbal, ok? E a última, no próximo ano, minha irmã e o meu cunhado viajarão para a Europa. Troque meu cunhado por eu. Então vai ficar assim, ó. No próximo ano, minha irmã e eu. Ó, então somos nós, né? Viajaremos e não mais viajarão. Viajaremos para a Europa, tá? Muito bem, pessoal. Conseguiu acompanhar? Que bom. Eu fico por aqui então com esta aula e volto numa próxima aula com mais atividades, exercícios e matéria nova aí para vocês, tá legal? A gente se vê. Continue aí com seus estudos. Tchau, tchau.